Seja muito bem-vindo, amigo ligado no Papo que Rende, o podcast da McCloud. Rapaz, já estamos no nosso 4º episódio, nossa conversa semanal aqui sobre os principais assuntos do mercado financeiro. Informação, debate, opinião, tudo para você entender melhor os desafios do mundo dos investimentos, sempre de uma maneira clara, informal, descontraída, para você fazer investimentos mais inteligentes. Vem com a gente, aumenta o volume do seu áudio aí, bora render essa conversa. Continuamos aqui na nossa quarentena, cada um devidamente isolado. Eu estou aqui na minha casa, alguns estão conseguindo talvez trabalhar de longe, mas claro, frequentando o nosso escritório, mantendo as distâncias, álcool em gel, água com sabão, todo mundo seguindo as recomendações. É isso, Cadu? João, tudo bem, Aníbal? Bem-vindos, hein? Olá, pessoal. Beleza, Cadu? Como é que você tá? Tudo certo? Tudo certo, estamos aqui seguindo as orientações aí médicas, tocando o barco, acompanhando bastante aí o mercado. O Aníbal deu um desfalque na gente na semana passada, mas está de volta aí. E aí, Aníbal, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Semana agitada, semana passada, mas eu estou de volta aí, espero contribuir alguma coisa. Legal, a gente tem vários assuntos importantes para tratar essa semana. Muito agito lá fora, muita coisa acontecendo aqui no Brasil. Finalmente tivemos aí durante a semana a elaboração de fato mesmo de um pacote de incentivos econômicos do governo para tentar salvar a economia brasileira nessa epidemia, nesse colapso financeiro que se anuncia, né? A gente teve aí a Ibovespa fechando a semana positiva, né? Depois de cinco semanas negativas, imagina, né? Acabou fechando no positivo, o que foi bom, apesar de uma leve recuada no dia de hoje, né? Acabamos aí beijando os 5%, mas fechamos aí por volta de 4,70. Vou lançar essa bola para o Cadu. O que você pode dizer, Cadu, desse pregão de sexta-feira? Foi mais ou menos uma realização dos lucros daquele pessoal que veio numa boa sequência de dias positivos na Bolsa? Bom, vamos lá, com certeza. Essa semana a gente teve, né, novamente, uma série de noticiários que saíram ao longo desses dias, principalmente, né, a pauta acho que ficou muito voltada não só aos novos casos, né, ao acompanhamento dos casos do coronavírus, mas principalmente a questão, né, dos pacotes que estão sendo adotados não só na economia brasileira, mas no resto do mundo. Então a gente teve alguns fatores importantes, né, que ajudaram a dar um pouco de ânimo para o mercado, né, a dar um pouco de segurança e incentivo, que foi principalmente nos Estados Unidos, um pacote aí na casa de 2 trilhões de dólares, né, que já foi aprovado, né, no Senado e foi para a Câmara. A gente teve também na Alemanha um pacote de 750 bilhões de euros, né? Então tudo isso foi dando, né, uma tranquilidade um pouco maior, porque o que preocupa também, além, né, do fato humanitário, né, a questão das vidas que são afetadas com o coronavírus, a gente tem principalmente a atividade econômica como cerne principal num segundo episódio. Então, essas medidas que estão sendo adotadas deram um alívio para o mercado, um certo incentivo. A gente foi um pouco a reboque disso. Hoje, na sexta-feira, a gente teve o anúncio, né, de algumas medidas aqui a nível nacional, né, o Banco Central, junto com a Caixa Econômica, junto com o BNDES, adotando algumas medidas voltadas principalmente para pequena e média empresa, né? A gente está falando ali das empresas com um orçamento de 360 mil a 10 milhões anual. E isso deu um boom, né, uma recuperação na Bolsa no início da semana. E nessa última sexta-feira, hoje especificamente, né, o mercado recuando um pouco de realização frente às últimas altas. E talvez também, né, o pessoal desfazendo algumas posições para algum noticiário que possa vir no final de semana. Isso é natural em alguns momentos que a gente tem. Essa volatilidade permaneceu, né, nessa semana, um pouco mais positiva, mas a gente vai continuar vendo esses movimentos um pouco mais abruptos, né, tanto para cima como para baixo. Verdade. E tivemos também nessa semana, Aníbal, impressionante o número de pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos, né? Assustou o mercado. Saltou de 282 mil para mais de 3 milhões. Acabou sendo maior do que o esperado, que girava ali em torno de 1.600.000, que já era um número histórico, gigantesco. É o maior pedido da história, bateu, e muito fácil, o maior pedido anterior, que tinha sido em 1982, de 585 mil. Como é que a gente pode enxergar e analisar esses dados, hein, Aníbal? Eu acho que não vai ser surpresa nenhuma a gente ver mais alguns dados no futuro próximo que sejam
tão ruins ou tão assustadores quanto esse. A gente nunca viveu uma crise igual a essa, desse tipo de magnitude, dessa forma. E eu acho que muita coisa desses indicadores já está meio que precificado nos preços aí dos ativos, tanto na Bolsa, quanto nos juros, quanto no dólar, né? Realmente é um número impressionante, são 3 milhões, eu acho que representa aproximadamente 1% da população americana, mas não é à toa que a gente tem visto esses pacotes que são bizarros de tamanho de trilhões, trilhão atrás de trilhões e trilhões, que são os maiores pacotes da história moderna também de ajuda financeira. Eu acho que não é à toa, entendeu? Mas eu acredito que a gente vai ver outros indicadores nesse sentido e não vai ser nenhuma surpresa. Acho que o pessoal não deve se apavorar. Acho que é muito difícil fazer qualquer projeção ainda para o ano de 2020, está muito incerto, mas com certeza a gente vai ter outros indicadores batendo recorde negativos aí, com certeza a gente vai. E aí, João, interessante esse pacotão dos Estados Unidos, 2 trilhões de dólares, eu acho que é uma coisa inimaginável, né? Maior que o PIB brasileiro, para você ter uma ideia. Agora, em relação a esses números também do pedido de seguro-desemprego, lá nos Estados Unidos, por uma maior flexibilização das leis do trabalho, é mais fácil demitir, porém é mais fácil recontratar, né? Então esses números, eles realmente acabam sendo maiores. E aqui dentro, hein, João, como é que você viu aí esse pacotão econômico, sobretudo na ajuda aos trabalhadores informais, essa renda básica emergencial de R$600, e na última sexta-feira pela manhã o governo também propôs uma ajuda, né? Um socorro às micro, médias e pequenas empresas. Isso é o suficiente para conseguir sustentar, pelo menos nesse período de 2 meses, no mínimo, né, que é o que o governo projeta essas empresas? O número de desempregados no Brasil vai ser realmente grande, mas talvez não tão grande como a gente estava prevendo na pior cenário? Ainda é difícil a gente dizer realmente se é o suficiente ou não, justamente porque a gente não tem a real efeito dessa crise, né, dessa epidemia na economia, né? Agora, nas próximas semanas, o comércio e a economia o presidente começou a liberar para que voltassem a reabrir, a atividade começasse a funcionar novamente, que a gente vai ter ideia como isso foi afetado. Certamente, o fato da nossa economia ser formada, em sua maioria, por serviço ou por trabalho informal, muita coisa está camuflada. Então, não me assustaria que a necessidade de novos ajustes, novos aportes, novos socorros do governo para tentar minimizar os efeitos da crise na nossa economia. Eu estou tentando dar um panorama mais global, né? Enfim, trazendo dados da economia mundial para depois vir buscando a nossa casa, o nosso dever de casa, a nossa cozinha aqui no Brasil, né? Que está enfrentando uma epidemia crescente. Já são, em dados atualizados na última sexta-feira pelo Ministério da Saúde, 3.417 casos, 92 mortes somente na última sexta-feira, dia 27. Enfim, é o coronavírus chegando, de acordo com o Ministério da Saúde, no seu pico aí, né? Vamos começar a subir a montanha, talvez, para chegar ao pico nas primeiras semanas de abril. E aí, trazendo para a nossa realidade de Bolsa de Valores, Cadu, o comportamento das ações nessa semana já indicam, se não o poço chegou no fundo, mas pelo menos aquele ímpeto de queda parece que deu uma esfriada, né? Podemos analisar assim o comportamento da Bolsa nessa última semana? Eu acho que, em uma certa parte, sim. Como eu falei, a Bolsa ela acaba seguindo, né, muita tendência também do mercado externo. Isso tem uma influência muito grande. A gente teve um alívio, como eu comentei um pouco antes, principalmente em relação, né, a esses pacotes, essas medidas que estão sendo adotadas nos governos, nas principais economias centrais, né, tanto Estados Unidos, Europa. A gente vê isso também, né, começando a ganhar um pouco mais de peso no Brasil, algumas coisas tomando uma dimensão maior. Como o mercado ele vinha recuando muito, é importantíssimo que essas medidas elas sejam adotadas, não só para você amenizar, né, as consequências da queda da atividade econômica, que isso vai ocorrer, isso é dado, isso já é uma realidade, né, uma coisa, né, não é mais uma especulação, a gente já sabe disso, mas principalmente também para você trazer de volta, né, o otimismo do empresariado, do consumidor, dele retornar à atividade normal.
Então, essa segurança ela é importante para que as empresas, né, elas retomem as suas atividades, os seus negócios, que o consumidor, né, ele volte à sua vida normal. E essa segurança, principalmente, eu acho que é o que motivou o mercado nesse primeiro momento. Mas essa oscilação ela não terminou, ela não acabou, a gente tem muita coisa ainda pela frente. A gente sabe que alguns dados mais pesados eles vão aparecer, né, nas próximas semanas, nos próximos meses, porque muita coisa, né, boa parte do efeito do confinamento no combate à expansão do coronavírus, ele ainda não apareceu dentro da economia, ele vai vir um pouco mais para frente, esses dados levam um pouco de tempo para que esse choque ele apareça, né, para que a gente consiga mensurar o real impacto. Então, a gente ainda vai ver essa volatilidade. É um respiro, é um momento que dá um pouco de alívio, mas a gente sabe que lá na frente também isso ainda vai mexer. A gente tem que continuar acompanhando quais são as próximas medidas, as próximas etapas que vão sendo tomadas para passar um pouco de tranquilidade também. Esses choques são naturais, não é o primeiro nem o último. A gente já passou por uma série de momentos semelhantes a esse. Então, a gente sabe que o mercado ele chacoalha, ele vai ter, nesse período de incerteza, uma volatilidade muito acima do padrão, né? E que mais à frente a gente vai ver essa volatilidade estabilizando e as coisas vão tomando seu rumo natural. Aos poucos, a gente vai voltando à vida normal e o mercado, da mesma forma, ele vai seguir a sua tendência, né? É comum a gente ter uma certa correções mais abruptas nesse momento, mas mais à frente isso retoma e a gente segue o fluxo normal. A gente teve aí, nos primeiros 12 dias de março, né, os fundos de ações acumularam uma queda média de 31%, né? Foi uma pancada severa. Desde que estourou a última crise financeira internacional, os fundos do Brasil levaram em média 14 meses e meio para se recuperar desse drawdown, né, que é aquela queda, quando eles ficam negativos. Teve fundo aí durante a semana, fundo grande, né, fundo famoso, que acabou claramente, até de maneira pública, né, se desfazendo de posições em câmbio, né, para tentar recuperar um pouco mais de liquidez. E eu estou querendo saber de vocês como é que vocês avaliam os fundos, né? Como é que vai ser essa recuperação? Esses 14 meses e meio, em média, lá para a crise de 2008, talvez mostre um caminho que os fundos podem seguir, mas a gente pode imaginar uma recuperação talvez mais curta, dada a natureza diferente das crises. Lá foi crise de crédito, aqui uma crise sistêmica, né? Uma pandemia de ordem sanitária. Enfim, como é que vocês veem essa recuperação dos fundos aí nas próximas semanas, nos próximos anos e meses? Só fazer complementar aqui o que o João colocou, muito bem colocado, com relação a esses pacotes que vêm saindo aqui do Brasil. É uma preocupação que eu tenho, que eu não vejo. A gente sabe que o Brasil vinha de um problema sério fiscal, começou a arrumar a casa com as reformas da Previdência, o teto dos gastos, etc. Nós temos aqui a certeza de que esses pacotes que estão sendo anunciados hoje são necessários, a gente acredita que sim, mas eu não vejo uma conscientização na linha de que essa conta vai precisar ser paga no futuro próximo. A gente sabe que a meta fiscal não precisa ser batida esse ano, mas o governo está gastando mais do que pode e isso me traz alguma preocupação, que eu acho que o povo precisa entender que pode ser que a gente enfrente um problema lá na frente nesse sentido, tá? Agora, com relação aos fundos, eu acho que depende muito da classe de fundos que a gente está falando. A gente vê de forma inédita alguns fundos de renda fixa apresentando rentabilidade negativa. Eu acredito que por ser um problema de liquidez, esses tendem a voltar para o nível anterior de uma forma mais rápida. Mas eu acredito que os outros fundos, e aí é difícil fazer uma previsão, né, sem querer fugir da raia, mas é realmente difícil fazer uma previsão de quanto tempo vai demorar essa situação toda. Eu acredito que por mais que a gente termine ou acabe com esse lockdown, as pessoas não vão voltar de uma vez a frequentar restaurantes e outros lugares de aglomeração por medo ou qualquer coisa assim. Então, não acho que vai ser uma recuperação que a gente chama no mercado financeiro de recuperação em V, né? Quando volta para os níveis atuais de forma muito rápida. Mas também eu não acredito que vai ser uma coisa muito duradoura. Dentro de alguns próximos meses a gente deve ver vacina, ou alguns meses, alguma coisa mais cedo, alguns antivirais nesse sentido, e eu acredito que no futuro próximo
a gente veja a maioria dos fundos, até os de mais risco, se recuperarem para os níveis anteriores, ou pelo menos recuperarem grande parte, né? Eu não sei se a impressão minha está errada, mas eu conversando com alguns investidores e até com alguns analistas durante a semana, muita gente preocupada com a regra do D+30, né? Porque para você sair de um fundo, para você se disposicionar do fundo, você tem que esperar 30 dias para aquela cota ser avaliada, né? No mercado que está oscilando tanto, né, João? É uma coisa para cardíaco sair de um fundo agora. O cara pode sair feliz e pode sair triste. Se chega lá no 30, ele tem uma queda muito grande, ele fica triste. Se tem uma alta muito grande, ele vai também ficar triste porque está saindo no momento que o fundo está subindo. Como é que faz, hein, João? É complicado, né? Isso aqui tem tudo tem um lado bom e ruim, né? Esse D+30, até um pouco alguns fundos D+60, ele serve como mecanismo de proteção para o gestor, que imagina se ele recebe de uma hora para outra um pedido absurdo em relação ao tamanho do fundo de saques. Ele vai ter que sair vendendo de qualquer jeito para cumprir aquele período que está no regulamento do fundo para realmente pagar os seus cotistas e acaba agravando, inclusive, a perda. Entendeu? Imagina ele botar um caminhão de ações, de ativos à disposição do mercado, ter que vender correndo. E então, assim, ter esse espaço para vender dá uma certa tranquilidade para o gestor conseguir ir saindo aos poucos, no melhor momento, sem que esse problema seja agravado. Existem fundos com maior liquidez, tem suas vantagens também porque o cliente entrar e sair a qualquer momento, mas estão suscetíveis a esse tipo de risco, como a gente aconteceu essa semana, de fundos de renda fixa que fecharam, inclusive para resgates, porque receberam pedidos muito grandes e o fundo fechou, entendeu? Então você acha que às vezes você está esperando ter aquele recurso em algum momento e acaba sendo pego aí desprevenido por causa de uma situação adversa. Então, assim, lidar com renda variável, você tem que realmente estar muito preparado psicologicamente para esse tipo de situação. E isso aí, na verdade, esse momento é até um aprendizado para todos os investidores, que a forma que ele está se sentindo agora serve para ele avaliar realmente qual é o perfil de risco dele. Então, investidores que estão se sentindo desesperados nesse momento, ou eles investiram dinheiro que não podia, né, em renda variável, que já é um erro, ou realmente ele foi levado no impulso do mercado de alta que nós tivemos nos últimos anos e confundiu achando que era um investidor arrojado e, na verdade, não é. Então, assim, tem o lado bom e o ruim aí de tudo que está acontecendo nesse momento. Como diria Warren Buffett, é quando a maré baixa que a gente vê como as pessoas estão vestidas, né? O gigantesco Warren Buffett talvez tenha lá sua razão. Agora, Cadu, a gente teve também um anúncio. Vai lá, fala aí. Só para complementar um ponto que o João falou, né? Esses fundos D30, na realidade, o que acontece? Isso acaba sendo uma coisa positiva até para o próprio cotista do fundo, porque isso acaba sendo uma defesa também para quem tem investimento nesses fundos. Porque quando o fundo ele tem uma liquidez muito curta e você acaba acontecendo, né, tem esses momentos de uma pressão de venda, uma pressão de resgate, né, que acaba forçando o gestor a ele ter que liquidar posições, isso acaba dando a possibilidade dele ter mais datas para escolher o melhor momento e de onde ele vai tirar aquele recurso para efetuar os pagamentos daquelas retiradas que estão sendo feitas. Então, na prática, isso acaba tendo um efeito muito mais defensivo dentro da cota do fundo, né? Você acaba machucando menos a cota do fundo, porque isso dá tempo do mercado se acomodar. Porque, principalmente nesses momentos de volatilidade muito elevada, você pode ter um dia que você tenha muitos pedidos e seja um dia que saia uma notícia negativa. E 3, 4 dias depois, por exemplo, se a gente comparar a semana passada com essa semana, o mercado recupera, ele sai com um preço muito melhor e os cotistas não sentem dentro da cota, né, olhando no horizonte mais longo, uma desvalorização tão grande. E você consegue manter ativos que às vezes se desvalorizaram simplesmente por uma corrida, por um efeito, né, de momento, mas que lá na frente o gestor acredita e ele sabe que aqueles ativos ele têm um potencial, que eles não estão no seu preço justo, mas que simplesmente pelo momento de mercado eles acabam perdendo valor. Então isso tem que ser também considerado, porque esses fundos também adicionam um fator mais defensivo para quem tem um horizonte a longo prazo, por isso esses fundos eles são mais orientados, né, para quem está, né,
com um horizonte de investimento num prazo mais longo. A gente vai estar falando aí de 2 anos, alguma coisa nesse gênero, até para temporizar o que é a longo prazo, né? Bom, já estamos aí nos encaminhando para a reta final da nossa conversa, do nosso Papo que Rende. Eu ia comentar, Cadu, que o governo prepara para a semana que vem um anúncio de injeção de liquidez nas empresas, atuando no mercado de crédito privado, né, que tem sofrido demais aí nos últimos dias. Talvez tenha sido o mercado, junto, claro, com a Bolsa de Valores, o mercado de ações, que mais sofreu nas últimas semanas e que vem sofrendo. É um alívio para as empresas, né? Como é que vocês estão vendo aí a próxima semana? O que é que a gente pode esperar de comportamento da Bolsa de Valores? Essa tendência de alta, esse fôlego novo que os investidores estão tendo, talvez um otimismo, será que sustenta?